Vamos saber. Doutora Cândida Arendt está com a gente. Nós vamos falar sobre uma pauta que tem chamado muito a atenção, que é uma equiparação entre aborto e homicídio. Tudo bem, doutora? Como vai? Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu estou bem. E Bom vocês, como é que estão? dia. Bom dia aos Bem. ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Fazia tempo, né? Que eu não aparecia por aqui. Mas, novamente, sempre com uma pauta bastante polêmica, né? Vamos mexer no vespeiro aí. Vamos mexer no vespeiro. Doutora, vamos começar perguntando aquilo que pode parecer muito óbvio. Essa lei já existia? Por que a gente está falando dessa lei novamente nesse cenário? Teve mudanças? O que acontece? A gente tem, dentro do nosso Código Penal, o aborto é uma situação de proibição. No Brasil, o aborto é ilegal. Nós temos 3 situações específicas onde o aborto é permitido. Em caso de risco de vida gestante, em casos de estupro e em casos de fetos anencéfalos, ou seja, fetos que não possuem o cérebro. Então, nesses 3 casos específicos, o aborto é permitido no Brasil sem um prazo gestacional para que ele ocorra. O que acontece com este novo projeto de lei? Tem que deixar bastante claro que ainda não é uma lei, é um projeto de lei que foi para o plenário como uma forma, dentro de uma medida de urgência, de um requerimento de urgência, que prevê uma penalização para as mulheres e crianças que abortarem a partir da 22ª semana. Essa penalização, vamos mudar o assunto que não saiu. Essa penalização do aborto a partir da 22ª semana, ela ocorre em qualquer caso, mesmo nos casos que hoje são permitidos. Ou seja, a mulher que foi estuprada, a mulher que corre risco de vida, ou que tem um feto anencéfalo, se ela fizer o aborto a partir da 22ª semana, ela vai ser penalizada com uma pena que equipara ao homicídio simples. Que pena é essa? Que é Fala de pra gente. 6 a 20 anos. De reclusão. De reclusão. Doutora, hoje, para esta mulher fazer um aborto até a 22ª 22ª. semana, seja em caso de aborto ou nessas condições prescritas, né, amparadas na lei, condições de saúde, ela precisa ter uma autorização ou basta ela ter o desejo de fazer? O que se prevê? Nos casos de estupro, anteriormente, era necessário boletim de ocorrência e a perícia feita pelo IML para ver se a mulher realmente tinha sido estuprada. Atualmente, não se exige mais o boletim de ocorrência. Basta a mulher ou a vítima chegar num hospital que faça esse tipo de procedimento e dizer que foi estuprada para que se faça o procedimento do aborto. Nos outros casos, há necessidade de um laudo prevendo, então, o risco de vida materno, ou, então, laudando que a criança, de fato, é anencéfala. Tu não pode chegar simplesmente no hospital e pedir, eu quero fazer um aborto porque eu estou correndo risco de vida. Não, tu tem que ter um laudo dizendo isso. Mas, nos casos de estupro, hoje, não há previsão de que tu tem que comprovar que tu realmente foi vítima de um estupro. E essa discussão, essa revisão da lei, então, ela se dá por qual motivo? Há um número exagerado, um número elevado de casos de abortos legais que preocupa a esfera política para que a gente esteja fazendo essa mudança? Quem é da área do direito tem essa resposta para a minha pergunta ou não? A justificativa, do projeto de lei é que, como esse caso de permissão do aborto, ela é de uma lei de 1940, e se você for ler a lei, não está dizendo na lei que existe um prazo para que se faça esse aborto, não existe um prazo gestacional. Eles dizem, dentro da sua fundamentação do projeto, que em 1940, os legisladores da época sequer pensavam que haveria um aborto no terceiro trimestre, por exemplo, que seria algo inviável para eles, na época, pensarem sobre isso. Existe também uma questão da Conselho Nacional de Medicina, se não me falha a memória, é esse o nome,
que a idade gestacional para um aborto seguro seria até 22 semanas. Tá? Existe um conflito, me parece, entre entendimento de saúde com entendimento legal, com uma lei. Mas a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla hoje em dia. A gente não pode restringir somente a questões de saúde ou de legalidade para impor um prazo. Eu estou falando isso no meu entendimento, tá? Para impor um prazo para um aborto, principalmente oriundo de um estupro. Nós temos estatísticas, tá, que estão disponíveis na internet para todo mundo olhar, que de 0 a 13 anos, as meninas praticamente são estupradas, são estupradas por familiares, por pessoas conhecidas e familiares. Pais, tios, irmãos. Avós, amigos íntimos. Aí você tem ideia de que uma menina de, por exemplo, de 11 anos, que foi vítima de um estupro desde muito novinha, que tem medo, que nunca falou, que nunca nada, tá? E aparece grávida. E ela nem sabe que ela está grávida. Ela nem conhece o corpo dela, nem sabe que isso que está acontecendo com ela é uma gravidez. E aí essa gravidez vai ser descoberta quando a barriga aparecer. E quando a barriga aparece, às vezes, numa mulher, nem sempre aparece nos primeiros meses. Às vezes aparece lá para frente. E aí vão descobrir que essa menina está grávida na 20ª, 21ª, 22ª semana. A gente tem que entender as consequências dessa lei. Dessa possível lei, porque ela é só um projeto, tá? A gente tem que deixar claro que hoje ela é só um projeto. As consequências práticas disso. Então, você vai obrigar uma menina que ficou grávida de um estupro a levar uma gestação até o final de um estuprador que esteve dentro de casa. E ela vai voltar para o mesmo núcleo familiar, onde está próxima, onde ela não foi acolhida. Esse peso emocional para quem vive o estupro e para quem vai ter esta gravidez é muito grande para te obrigar, para te penalizar uma mulher que foi vítima. E depois ela tem que seguir com essa gestação. Sabe? Ela ser obrigada a seguir com uma gestação indesejada, principalmente. Eu não posso nem dizer que ela é indesejada, porque muitas vezes as mulheres ficam grávidas sem querer, né? Que não estavam desejando. Aí imagina, eu acho que isso até foge do desejo de uma criança. Nem chega neste nível de sentimento. E não fere, doutor, o estatuto da criança e do adolescente, isso? Fere, com certeza, porque a criança tem que ser protegida, educada, cuidada, resguardada. Então, fere automaticamente o estatuto. No momento que ela está sendo violentada de qualquer forma, ela já está sendo ferida, né? Dentro da sua dignidade, da sua lei, dos seus princípios. Porque daí me parece totalmente lógico, a gente tem um estatuto para defender as crianças e quando nós temos uma criança que é vítima de um abuso, se essa a gestação for interrompida, ela passa a ser a pessoa que causa, ela passa a ser a criminosa. Ela é a criminosa, ela já não é mais vítima, ela vai ser a criminosa. E ela vai ser penalizada com uma pena maior do que o próprio estuprador, né? Essa também seria a minha próxima pergunta, porque tem se falado muito sobre isso nas redes sociais, então, e acho que a gente não deve replicar e nem ter percepções sem consultar quem é da área. Vamos aproveitar o dia de hoje. É real que se este projeto hoje discutido, ou seja, se para discutir esse projeto, os políticos que nós elegemos estão parando para discutir esse projeto, mediante ao cenário que a gente tem, ao entendimento da classe política que esse projeto é mais importante. Então, eles estão discutindo. Se aprovado este projeto, a mulher ou a menina, nesse cenário, vítima de estupro, que interromper uma gestação, ela tem uma pena maior do que o próprio estuprador dela. Maior que o próprio estuprador dela. O crime de estupro ele é penalizado de 6 a 10 anos para maiores de 14 anos e de 8 a 15 anos para vulneráveis, né? Que seriam menores de 14 anos, crianças que têm problema, ou mulheres que têm problema psicológicos, enfim, que não conseguem dar o seu consentimento, tá? Recentemente teve um caso noticiado de uma filha que estava sendo violentada por o pai dentro da UTI. Ela era uma maior de idade, mas ela estava num estado que ela não conseguia consentir com aquilo. Então, ela era uma vulnerável. Então, ela já entra num crime de maior potencial ofensivo. Então, o que acontece?
A mulher, ou a criança, ou a menor que fizer um aborto após a 22ª semana, ela vai ser penalizada com uma pena maior do que o próprio estuprador, do que o próprio agressor dela. Então, ela deixa de ser vítima para ser ré num processo criminal. Né? Então, nós temos essa questão que é muito pesada, principalmente para as vítimas de estupro. É extremamente pesado essa consequência para este perfil específico. E o que acontece? A gente pensa que o legislador vai pensar que com isso vai cessar o aborto. Ao contrário, porque quem tem maior poder aquisitivo vai continuar fazendo aborto de forma clandestina, mas, de repente, numa clínica um pouco melhor, um pouco mais preparada, enquanto a de menor poder aquisitivo vai fazer em casa, vai fazer com métodos inapropriados e vai correr muito mais risco de vida. Não é, volto a falar, no meu ponto de vista, a criminalização ela não vai cessar com o aborto. Ela vai aumentar um problema de saúde pública, que hoje nós não temos uma questão de saúde pública, de apoio, de educação sexual, né? Nós não temos educação sexual e é fundamental isso. Não sei se eu posso entrar nesse assunto, né? Mas ainda existe uma discussão muito grande sobre a questão da educação sexual. Eu ainda penso que ela tem que ser dentro da escola, porque como é que tu vai educar uma criança, fazer uma educação sexual numa criança que mora num lar onde ela é vítima de violência doméstica? Quem é que vai educá-la sexualmente? Então, a gente tem todas essas questões aí, né? Que as crianças sequer conhecem o seu corpo, sequer conhecem o que está acontecendo, confiam naquela pessoa que está sendo... que é o agressor dela, não tem o poder de falar, porque elas não sabem nem explicar o que está acontecendo, então elas ainda vão ter toda essa criminalização no futuro por algo que sequer elas tinham poder de gerenciar, né? Cândida, tu imagina que para uma mulher adulta bem resolvida, na teoria, é um problemão falar de um estupro. Imagina uma criança. E quando Como é que ela vai denunciar que isso aconteceu com ela? Que foi o pai, que foi o tio, que foi o vô, que foi o vizinho. Ela está passando por aquilo, sei lá, desde os 6, 7 anos, pessoal. Esses casos no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, eles não são raros, eles são comuns. Comuns. Jogados para baixo do tapete. A sujeira jogada para baixo do tapete. São casos comuns aqui no Brasil que ficam velados em ambientes familiares. Daí a gente vai voltar, sei lá quantos anos, é um retrocesso. Eu acho que não vai ser aprovado, tá? Eu acho que não será aprovado. Eu acredito que não vai ser. Foi um movimento bastante grande que nós tivemos. O projeto foi para o plenário e dia 12 de junho, né? Dia 18 de junho já tivemos aí notícias do presidente da Câmara que esse projeto passaria por comissões para ser discutidos. O que acontece? Dentro de um processo de aprovação de um projeto, antes dele ir para o plenário ou para o Senado, ele teria que ter passado por várias comissões para ser discutido, para ver se o texto estava de acordo. Enfim, várias comissões para ver se é um projeto, se seria uma lei benéfica, que ela estaria de acordo com a nossa atualidade, se ela vai fazer sentido, né? E ela não passou por essas comissões, ela foi votada em caráter de urgência e foi aprovada. Então, ela teria que ir para o Senado agora, mas pelas notícias que eu andei vendo, ela então vai passar por novas comissões dentro do plenário para ser rediscutida. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. Mas eu acredito que não vai ser aprovada. Eu acredito que é um retrocesso, sim. Imagine, em 1940, nós temos uma lei de 1940 que, em 2024, ela vai, de certa forma, piorar, né? Uma situação que deveria ser melhorada. 8:30 Eu sempre digo que a questão do aborto, né, ser a favor ou contra o aborto, é um dilema ético, porque ninguém é a favor do aborto. Ninguém em sã consciência é a favor do aborto. Você não vai fazer um filho para abortá-lo.
Você não pratica isso, não vai fazer isso com este intuito. Então, você pode ser a favor de uma legalização, uma regulamentação do aborto ou não. Regulamentar o aborto é uma coisa que tem que acontecer, no meu ponto de volta a dizer, no meu ponto de vista. É uma segurança jurídica, é uma questão de saúde pública. Muitas mulheres vão deixar de morrer por causa disso, porque muitas fazem aborto de forma clandestina. Acho que no Brasil a maioria, hein, Cândido? Com certeza. Lamentavelmente, a Com maioria certeza. de forma clandestina. Nós tivemos um aumento nas denúncias de estupro de 2019 a 2023 de 19%. E ainda nós temos toda a questão de subnotificação, que são as mulheres que não denunciam por vergonha, por medo, porque não sabe o que está acontecendo. Enfim, então o nosso número ainda é muito maior. Que daí a gente não sabe quantificar, mas é bem maior. Eu concordo contigo, é bem maior. É bem maior. Então nós temos aí esse projeto que vai ser discutido, ainda vai ser muita pauta. Com certeza a gente tem pessoas a favor, pessoas contras, né? E cada uma pelos seus motivos particulares e pessoais e por muitos outros motivos, mas acredito que ele não vai passar. Acredito que vai haver um movimento muito forte para que ele não passe. Doutora Cândida, sempre bom falar contigo, trazendo esclarecimentos para que a gente possa entender aquela manchete que diz que, se aprovado, vai equiparar o aborto a um homicídio. A gente precisa entender, né? E logo ali no dia 12, gerou uma divisão. A rede social faz isso, né? As pessoas se posicionam, algumas entendendo o que estava acontecendo, outras não. Então, ter a informação para que a gente possa ter a nossa opinião a partir da informação, ela é extremamente importante. A gente agradece a tua disponibilidade. Eu que agradeço. É sempre uma alegria para mim estar aqui. Sempre fico numa saia justa nesses momentos, porque é muito difícil a gente não se posicionar, né? Porque, querendo ou não, todo mundo tem a sua opinião, mas o intuito sempre é esclarecer e fazer as pessoas pensarem de alguma forma. Mas eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Doutora Cândida